Oi, pessoal, eu sou a Bruna e esse é o meu diário de recomeço da Bru. Eu decidi fazer esse diário porque eu quero me lembrar de como foi, de tudo que aconteceu. Eu já tinha essa vontade, esse desejo desde o começo do ano e só agora eu não pensei, eu só gravei, coloquei a câmera aqui e é isso. Eu quero deixar documentado toda essa experiência que eu estou tendo com essa nossa imigração para Portugal. O que acontece é que a gente consome muito conteúdo quando a gente está nesse momento, né, entre ir e aí a gente fica vendo muitos relatos negativos, muita coisa negativa, e eu estou nesse processo. Meu visto está em Brasília, eu estou aguardando e eu quero documentar como foi, como está sendo. O meu esposo já está lá em Portugal, ele foi dia 27 de janeiro. Ele foi com um visto que não existe mais, que é o visto de procura de trabalho. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês o porquê a gente decidiu. Eu quero que vocês estejam comigo, que acompanhem essa jornada, essa esperança de tudo dar certo em meio a tantos relatos negativos, né? Eu vou contar um pouquinho de cada vez, então se você quer acompanhar, já se inscreve aqui nesse canal para você ver o trabalhar de Deus, na verdade, né? Porque eu creio que tudo é promessa de Deus e quando Deus promete, tudo se cumpre. A gente não pode perder jamais a esperança. Bom, vamos lá. Eu fiquei pensando muito em como começar a gravar esse vídeo, o que falar para vocês, né? Mas eu quero partir do princípio do porquê a gente decidiu ir para Portugal, já que tantos relatos negativos, né? Não é o melhor salário da Europa, tem outros lugares melhores, mas o que acontece é que eu já tenho família em Portugal. Meu irmão mora lá há 5 anos, tem a minha sobrinha, filha dele, né, a Cecília, tem a minha sobrinha, que é filha da minha irmã, a Júlia, que teve a minha filhada e estão lá, então ter a família perto ajuda demais, né? Lembrando que assim, gente, eu estou indo para lá com 3 filhas. Eu tenho uma filha de 15 anos, uma filha de 9 anos e uma filha de 3 anos. Então a gente está fazendo todo esse processo. Quando são duas pessoas, quando é um casal, quando é uma pessoa, já é um processo difícil e trabalhoso. Eu estou fazendo esse processo para mim e para as minhas filhas. Então o meu visto, ele é o D1 com acompanhamento familiar. Num próximo vídeo eu vou falar para vocês detalhadamente os documentos que eu precisei, a assessoria, enfim, vou contar tudo, vou deixar tudo documentado aqui. Então já te disse, se você não quer perder, já se inscreve aqui no canal. A ideia partiu do meu esposo, ele viu que a gente está num cenário aqui no Brasil também não muito fácil, então para você conquistar coisas, para você crescer, para você dar uma vida digna para os seus filhos, não é fácil. Nós tínhamos um trabalho legal, eu era gerente de loja de calçados, ele era carreteiro, então a gente não ganhava mal, juntando aí os nossos salários, dava um bom dinheiro, e mesmo assim a nossa realidade não era confortável, digamos assim, a gente não tinha liberdade para passear quando quisesse, para viajar, e é isso que a gente deseja, não só dar o básico para os nossos filhos, mas dar um bom estudo, uma boa escola, experiências, né, passeios, é essa vida que a gente quer dar para eles. Então a gente viu que aqui no Brasil não era uma realidade onde a gente ia conseguir proporcionar isso para elas de maneira tão simples. E aí veio do meu marido a ideia de imigrar para lá, para Portugal. Ele teve a ideia, já a gente começou a agir, porque isso foi o ano passado, então ainda existia o visto de procura de trabalho, que foi o visto que ele deu entrada. Ele trabalhando, eu trabalhando, ele deu entrada no visto dele, eu não consegui dar entrada no meu a tempo, porque logo mudou a lei, né? Mas ele conseguiu e foi um processo super rápido, gente. Ele deu entrada na VFS de São Paulo em outubro, eu não vou lembrar a data exata, mas foi em outubro que ele deu entrada. No final de novembro, finalzinho do mês, já chegou o e-mail. Na verdade, o e-mail chegou depois. O passaporte dele chegou em casa no final de novembro, já com o visto aprovado e com a data de ida. Vocês sabem que, ainda que o visto seja aprovado antes do tempo, você tem aquela data autorizada para você conseguir ir. Então, a data autorizada dele era, acho que, se eu não me engano, entre dia 6 e dia 7 de janeiro, tá?
Então ele ainda ficou esse período de dezembro aí em casa. Foi quando ele pediu as contas do emprego. Na verdade, o patrão mandou ele embora, graças a Deus. E aí a gente começou a preparar as coisas para ele conseguir ir. Então ele viajou para Portugal no dia 27 de janeiro e eu fiquei aqui no Brasil sozinha com as minhas 3 filhas. Não foi fácil. E mais uma vez eu quero falar para vocês por que eu estou gravando esse vídeo, por que eu decidi criar esse canal. Eu decidi criar esse canal porque eu quero realmente lembrar exatamente da onde Deus começou a escrever essa história, porque eu vejo muitos vídeos no TikTok, em outras redes sociais, falando, né, do processo, só que sempre muita gente reclamando, muita gente negativa, e eu acredito que, assim, quando a gente está debaixo da promessa de Deus, a gente precisa confiar. Então é o que eu estou fazendo nesse momento. Eu vou resumir para vocês, desde que meu marido foi, a loja que eu trabalhava fechou. Eu sabia que 2026 seria um ano desafiador, eu só não sabia que ia ser tão desafiador. O meu marido foi para Portugal, nós fizemos um combinado, que é assim, ele não manda dinheiro para mim e eu não mando dinheiro para ele. Então ele tá lá montando a casa para receber a gente, comprando tudo que é necessário. Ele já chegou lá, em um mês ele já estava trabalhando, graças a Deus. Ele já está em outro serviço agora, ele já conseguiu tirar o NIF, o NIS, tá tudo ok para ele lá, graças a Deus. E eu aqui no nosso processo. Então, eu tirei o meu passaporte, o das meninas, que elas ainda não tinham, né? Quando ele foi em janeiro, elas ainda não tinham passaporte. Então, eu fui começar a dar entrada na documentação delas. A empresa que eu trabalhava fechou, então ela mandou todo mundo embora, eu fiquei recebendo seguro-desemprego, então eu fiquei um período em casa. E aí eu comecei a cuidar da minha saúde, comecei a fazer academia para ocupar minha mente. Gente, eu não vou mentir para vocês, no começo foi muito difícil, porque eu e meu marido sempre fomos muito companheiros, sempre estávamos sempre juntos, então me ver sozinha com 3 filhas foi muito difícil, muito desafiador. E aí eu comecei a ocupar minha mente, eu comecei a fazer academia, comecei a correr, comecei a me apaixonar pela corrida. Nesse meio período eu consegui emagrecer uns 15 quilos, então, assim, eu comecei a cuidar de mim, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu comecei a me chegar mais a Deus, fazer mais propósitos, mais orações. E como sempre, quando a gente se entrega, Deus devolve. Então, eu vi muito a mão de Deus. Como eu disse, Ele já está lá, já está bem, já está trabalhando, já está na casa que a gente vai morar quando a gente chegar, já comprou bastante coisa para casa. Então, assim, tem tudo caminhado muito bem, gente. Nesse momento, aqui onde eu estou, é na casa da minha mãe, porque eu já devolvi a casa que a gente morava, eu já vendi o nosso carro, eu já vendi os nossos móveis, então, assim, eu estou na casa da minha mãe com as minhas filhas. Eu paguei uma assessoria, então todo o dinheiro do... Eu não sei se o microfone vai estar bom agora, porque eu acho que está descarregando. Bom, vamos lá. Voltando, houve uma intercorrência, mas é isso, gente. Esse canal vai ser bem assim caseiro mesmo, nada de muita coisa mirabolante, tá? Eu gravando, falando com vocês a minha experiência e deixando documentado aqui. Realmente eu quero trazer não só a minha experiência aqui, mas quando eu chegar lá, sobre trabalho, sobre tudo, eu vou postar tudo aqui para vocês. Esse vídeo é o primeiro vídeo e é sobre o começo mesmo, tudo que eu tô passando, tudo que tá acontecendo, tá bom? Bom, voltando, eu vendi o nosso carro para pagar a advogada, né? Ela cobrou 10 mil reais, ficou 2.500 para cada visto, que são 4 vistos, o meu e o das minhas 3 filhas, que é de acompanhamento familiar. Deixa eu tomar um golinho de café, porque eu tô aqui com o meu café e ele tá esfriando. Enfim. Aí eu paguei assessoria por isso, pelo desencontro de informações, sabe? A gente fica perdido, a gente perde a esperança. Então eu decidi ter o auxílio de uma advogada. Foram muitos documentos. Eu vou fazer um outro vídeo sobre realmente cada documento que precisou, até para ficar aí para vocês, se vocês quiserem fazer, tá bom? Paguei a advogada, vendi todos os móveis e vim ficar com a minha mãe. Ela mora sozinha,
no apartamento, então a gente fica aqui, a gente dorme na sala, eu e as meninas, e a gente está aqui esperando que vai dar tudo certo. O meu processo chegou esse mês na embaixada, né, lá em Brasília. Chegou, na verdade, tem 1 semana e meia, eu acho só. Chegou no dia 20, porque foi um processo demorado desde janeiro. Acho que eu comecei o processo com a advogada de juntar as documentações mesmo, tanto da empresa quanto minha, em maio, e eu só consegui agendar aí na VFS agora em julho. Então, assim, eu ainda tô no processo, gente, mas eu tô com muita fé que vai dar certo, é muito promessa de Deus esse caminho. E se você tem vontade de ir, não duvide, não escute os relatos da internet, porque são muitos relatos negativos. E se você quer acompanhar essa jornada junto comigo, se você quer saber como que foi, se você também está se preparando para ir e você não quer perder a esperança, então já se inscreve aqui nesse canal e vem comigo para o próximo capítulo dessa história que eu vou deixar aqui para vocês. Beijo!